Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E estamos chegando já ao finalzinho da nossa revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. E ainda bem que estamos terminando, porque olha, a minha sofreu um pequeno acidente aqui, ó. Vocês vão ver, né? A minha cachorra descobriu a minha revista, eu deixei ela em cima do sofá e ela sofreu esse atentado violento aqui, mas, bom, ela foi muito bem utilizada nesse tempo, né? Graças a Deus, e sobreviveu, ainda está operacional, né? Mas se porventura, olha, se você por acaso teve a sua revista danificada, se você perdeu, não tem problema, que você pode acessar o link aí embaixo. E no link aí de baixo você pode baixar gratuitamente a sua revista em PDF. Então, vamos lá para a nossa lição de hoje? Vamos falar sobre o profeta Malaquias. Nós vamos começar a nossa aula de hoje trazendo uma curiosidade. Essa curiosidade é sobre o nome do profeta, que é Malaquias. Na verdade, será mesmo nome próprio, né? Porque Malaquias significa mensageiro do Senhor. E aí, pelo fato do nome dele significar mensageiro do Senhor, há aqueles que questionam se, na verdade, Malaquias é o nome próprio ou se é a função desse homem. E aí alguns vão fazer uma ligação de Malaquias com Esdras, que foi aquele escriba que realizou uma reforma religiosa em Jerusalém, mais ou menos uns 80 anos depois de que a primeira leva de judeus que vieram da Babilônia até Jerusalém, né, do retorno do cativeiro. Bom, essa informação a gente não pode dar certeza dela, né? Que realmente Malaquias trata-se de Esdras, mas é uma hipótese muito provável. Inclusive um dos biblistas mais respeitados do mundo, brasileiro, o nome dele era Milton Schwantz, infelizmente ele já faleceu, ele também era alguém que abraçava essa hipótese, né? Mas como o nome diz, né, é uma hipótese, a gente não pode afirmar categoricamente que se trata da mesma pessoa. Mas se é Esdras ou não, uma coisa é fato. Malaquias ele vai atuar no mesmo tempo, ou um pouquinho antes, ou juntinho com Esdras, caso eles forem duas pessoas diferentes. E sim, já estamos falando de uma reforma religiosa. Olha que coisa terrível para a gente pensar que foi necessária uma reforma religiosa com menos de 100 anos, na verdade com menos de 80 anos depois que os primeiros regressos chegaram nos territórios de Judá, junto com Zorobabel, que era da descendência de Davi, e com Josué, que era o sumo sacerdote. Havia muitas promessas em torno do Messias, né? E provavelmente muitos judeus entenderam que esse Messias era o próprio Zorobabel, uma vez que Zorobabel era da linhagem real, descendente direto de Davi. Mas, na verdade, como a gente pôde ver quando nós estudamos Ageu e Zacarias, Zorobabel foi um líder que não tinha muito pulso, ele se deixou ser influenciado pelas pessoas, pelos povos, né, pelos outros líderes de povos e tribos que cercavam Jerusalém, e aí parou a reconstrução do templo, ou seja, ele não era assim um camarada muito de decisão, né? E aí, então, houve assim um certo sentimento assim de abatimento sobre o povo. Aquele sentimento que, na verdade, era um sentimento de alegria pelo retorno e tal. Nossa, ó, quando o Senhor nos restaurou a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa voz
se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo cantou, né? O que fala o Salmo 126. Isso, a alegria rapidamente se transformou em letargia. O povo judeu, cabia a ele se manter fiel a Deus, agradecido pelo fato de Deus ter oportunizado a eles essa segunda chance de poder retornar a Jerusalém e recomeçar a vida, primeiramente como um povo e quem sabe depois como uma nação. Mas não foi isso. A alegria pela decepção se tornou uma grande letargia. Talvez você tenha estranhado o uso de uma palavra na introdução, que é a palavra letargia. Bom, letargia, eu vou ler no dicionário aqui, é a perda de sensibilidade ou do movimento ou uma condição intensa e demorada de inconsciência ou ainda ausência de capacidade de responder a estímulos. Esse comportamento era observável tanto no povo judeu em geral, naquela ocasião, mas também no corpo dos sacerdotes. No texto de Malaquias, isso fica bem claro, assim como também na exortação, né, no puxão de orelha que Esdras faz ao povo assim que ele chega e vê a condição espiritual do povo, né? Por isso que, de novo, né, tem aqueles que apostam que são a mesma pessoa, né? Justamente porque os discursos são extremamente parecidos. Você pega o discurso de Malaquias e parece um discurso mais desenvolvido daquilo que Esdras está chamando a atenção. Mas bom, isso é só uma hipótese, mas é porque eu não resisto de vez em quando a trazer essas curiosidades para vocês, né? Mas assim, essa letargia como condição intensa e demorada de inconsciência, era vista na prática por essa falta de consciência do pecado no povo, do pecado do povo, e a incapacidade que eles estavam de julgar os seus próprios atos e ali considerar se esses atos estavam de acordo ou não com a vontade de Deus. É muito comum a gente ver no texto de Malaquias expressões assim, de que maneira? Por quê? Como? Por quê? Assim, parece até uma coisa meio de gente sonsa, dissimulada, e de certa forma esse era o mesmo comportamento do povo judeu ali naquela ocasião, né? E aí nessa linha, eles parecem que eles perderam a capacidade de perceber algumas coisas. E a primeira coisa que parece que eles perderam a capacidade de perceber é o próprio amor de Deus. A gente observa isso quando a gente, logo no capítulo 1, versículo 2 e 3, a gente lê o seguinte: Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, mas rejeitei a Saul. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em moradas de chacais no deserto. Ou seja, em toda a história do povo de Israel, né, tanto e depois com a monarquia de Israel, e depois quando a monarquia de Israel, Judá, sempre Deus agiu na história do povo de uma maneira muito contundente, muito presente, digamos assim, com milagres, com realizações de coisas assim fantásticas. É travessia pelo Mar Vermelho, é travessia pelo Jordão, é maná que cai do céu, é carne trazida por cordonizes, é coluna de fogo durante a noite, é coluna de nuvens durante o dia. São milagres e milagres e milagres que acontecem, e assim, né, como esse povo não percebe na história, e na história recente, dessa oportunidade que eles receberam de recomeçar suas vidas e de reconstruir a sua amada capital, Jerusalém, né? E aqui, por exemplo, na defesa, né, que é colocada aqui, é falado só da questão de Esaú, né? Que Esaú também era irmão de Jacó, Jacó esse que teve seu nome mudado para Israel e que é o grande patriarca da nação de Israel,
Esaú, que são os edomitas, eles foram aniquilados, e totalmente aniquilados, e não se ouviu mais falar dos edomitas, né? Eles sumiram do mapa, e anos mais tarde, já quase próximo ao nascimento de Jesus, Herodes o Grande, ele renomeia aquela área que um dia foi conhecida como Edom, né? Ou seja, a nação dos edomitas, como Idumeia. E aí é outro povo, já não tem mais nada a ver com os edomitas e tal. E, no entanto, Jacó permaneceu. Deus poupou a herança de Jacó e agora eles estavam ali com essa oportunidade, né? Isso mostra a ingratidão também que os judeus estavam em relação a Deus, né? Que eles tinham recebido um presente e mesmo assim não reconheceram, né? Não perceberam, perderam essa capacidade de perceber o amor de Deus. Mas também eles perderam a capacidade de perceber de que eles estavam desprezando deliberadamente ao Senhor. Versículos 6 a 8. Acompanha a leitura do capítulo 1 ainda. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Eu sou seu pai. Onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura no meu altar. E o mesmo assim ainda pergunta de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aquilo que sobrava era dado ao Senhor. Isso, de certa forma, meus irmãos, em que isso pode comunicar conosco hoje, né? O que nós temos, qual tem sido a nossa relação em direção às coisas de Deus? Nós temos dado ao Senhor o tempinho que nos sobra, e aí quando eu tenho um tempinho, eu assisto a videoaula da escola bíblica, quando eu tenho um tempinho, eu assisto a celebração, quando me sobra um dinheirinho, eu vou lá e dou uma oferta, né? Como tem sido a minha relação com o Senhor? Eu tenho dado a Ele as primícias do meu tempo, as primícias dos meus bens, a primícia da minha vida, ou o meu projeto de vida quando eu me aposentar, aí sim eu começo a servir ao Senhor. E eles aqui, pelo texto que a gente acabou de ler, eles estavam oferecendo isso, eles estavam oferecendo o resto, aquilo que ninguém queria. A gente vai observar nos textos do Pentateuco que o animal a ser sacrificado no altar do holocausto, ele tinha que ser um novilho perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nada. E aqui eles estavam dando um animal cego, ou qual é a outra coisa? Aleijado, doente, né? Aquele animal que já não servia para nada, pegava aquele bichinho e fazia ali como sacrifício, né? Ou seja, dando o resto. Eles perderam também a capacidade de perceber que para ser alvo da bênção do Senhor, eles tinham que procurar viver de uma maneira santa. Vamos agora para o capítulo 2, vamos ler dos versos 13 até os 16. Há uma outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, e o corpo, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada.
Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O homem que se cobre de violência como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. A gente está falando da primeira instituição projetada por Deus para a humanidade. Era a família. A família, meus irmãos, ela não pode ser banalizada. O matrimônio, meus caros, não pode ser banalizado. Inclusive hoje, nesse tempo, casamento não é algo que é descartável como um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, um eletrônico que dá defeito e você não quer levar para assistência técnica, você prefere logo jogar fora, tratando como descartável e comprando outro. A gente vê crente hoje casando com a perspectiva, se der certo, beleza, bênção, se não der certo, cada um segue seu caminho. E não é assim, meus irmãos. Não é assim. Eles estão, então, banalizando uma instituição sagrada, a primeira projetada por Deus para a humanidade. E assim é o casamento com essa intenção de ter uma descendência consagrada. E para ter uma descendência consagrada, começa primeiro com pais, né, com homem e mulher, que honram a aliança que fizeram um com o outro e com o próprio Deus. Porque que é o divórcio, senão o rompimento meu com uma outra pessoa, mas também com o próprio Deus, uma vez que essa aliança é uma aliança tripla, né? Outra coisa também aqui, eles perderam a capacidade de perceber a diferença entre o bem e o mal. A gente vai continuar seguindo a leitura aqui, agora no capítulo 2, versículo 17. Eu acho interessante esse texto aqui, como ele começa. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Essa incapacidade que eles estavam demonstrando de realizar uma autocrítica, de entenderem que foi por conta das suas opções, do seu afastamento, dos seus erros, que a nação foi enfraquecendo, ao ponto de, primeiramente, dividir o reino de Israel em dois reinos, o reino do norte, que continuou levando o nome de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Reino de Israel, 100% dos reis de Israel foram infiéis a Deus, foram os primeiros a se enfraquecer, os primeiros a serem, então, aniquilados por uma outra potência, no caso, a Assíria. E depois Judá também, que tinha uma sensível variação entre uma boa quantidade de reis que simplesmente ignoravam a Deus e uma pequena quantidade de reis que agradavam a Deus e que lutavam pelo bem-estar do povo. Então, na verdade, foi pelas atitudes deles que eles chegaram a esse ponto. E aí também o reino do sul, o reino de Judá, veio a ter a sua queda. Não foi aniquilado como o reino de Israel, mas ele também foi dominado por um outro império, o babilônico, que tirou todos ali do território de Judá, levaram todos para a Babilônia, ficaram vivendo durante 70 anos numa terra estrangeira, e eles receberam uma nova oportunidade, e estão dizendo que Deus se agrada daqueles que são maus, que todos são bons aos olhos de Deus e que Deus não opera a sua justiça? Judá, quando a gente fala assim, a justiça de Deus foi operada no reino de Judá, na verdade, o que aconteceu com Judá foi a disciplina de um processo natural. Porque desobedecer a Deus resultou no enfraquecimento de Judá enquanto nação,
ficou uma nação frágil a toda e qualquer investida de uma nação estrangeira mais forte. Foi, estava no papo para a Babilônia dominar Judá, porque o Judá, né, ainda então se chamavam judaítas, né, porque antes do exílio, quem era de Judá era um judaíta, né? Essa mudança de judaíta para judeu acontece depois do exílio, né? Foi uma corruptela na maneira de falar ali nos territórios da Babilônia, né? O judaíta estava fazendo do seu irmão um escravo. O ano do jubileu, que era o ano que a cada 7 anos, no 7º ano, o escravo deveria ser livre para poder então ter uma nova chance de recomeçar. Isso parece que nunca aconteceu. Não há registro na palavra de Deus que isso tenha acontecido. Então eles oprimiam a si mesmos. Então assim, claro, vindo uma outra nação, e eu já sou escravo, eu vou dizer assim, para que eu vou lutar contra essa nação que está chegando? Se eu já sou escravo do meu compatriota? Se eu vou ser escravo dele ou escravo de outro, eu não vou me arriscar a morrer. E se enfraqueceram com a nação e facilmente foram dominados pelos babilônicos, né? Eles perderam completamente a capacidade de perceber qual seria o caminho de volta para Deus. Eu acho isso muito interessante. Olha o detalhe. Vamos ler aqui o verso 3, o capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Sabe a curiosidade desse texto? Não tem resposta para isso. Deus se recusa. A pergunta é tão dissimulada, essa é uma pergunta tão de sonso, que Deus se recusa a responder como voltar. Afinal de contas, Deus deu Moisés, Deus deu a Josué, Deus deu Arão, Deus deu os juízes, Deus deu o rei Davi, Deus enviou os seus profetas, todos eles ressarchados pelos líderes, pelos reis, pelos sacerdotes. Então, assim, como voltar? Todos eles foram mortos por dizer como voltar. E a Escritura estava ali à disposição. Então, não tem como ser dissimulado, como querer dar uma de sonso diante de Deus. Acho muito interessante essa parte aqui. Que Deus ele se recusa a dizer como é que vai voltar. Os outros, ele até explica mais, né? Ele fala mais um pouco. Dessa forma, ele fala assim, você está de brincadeira? Essa eu nem te respondo, né? Outra coisa, eles perderam total e completamente a capacidade de perceber que estavam roubando de Deus. Malaquias, assim, parece que é um texto conhecido, é um profeta conhecido só por causa do Malaquias 3:10, né? Que fala sobre dízimo. Mas então vamos recuperar então esse texto e entender ele aqui dentro do seu contexto. Capítulo 3, versículos de 8 a 12, que diz o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações chamarão felizes, os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. As palavras de Deus aqui são bastante duras, mas duras para quem é infiel.
Porque para quem se mantém fiel, as palavras são palavras doces, são palavras de bênção. Eu costumo dizer várias vezes que igreja não é clube e que dízimo não é mensalidade. Isso é para que a gente entenda qual é o compromisso que nós temos enquanto membros com a igreja local, com a comunidade de fé a qual pertencemos. E também para ressaltar que dízimo não é uma mensalidade de um clube e que, de repente, se não der naquele mês, eu vou me desfiliar do clube, eu deixo de pagar a minha mensalidade. Esse dinheiro não nos pertence. Esse dinheiro não é nosso. Na verdade, nosso não é nada. Tudo pertence ao Senhor, né? Mas o dízimo, a gente não paga o dízimo. Também é uma expressão muito corriqueira que, infelizmente, muitas vezes a gente usa não, eu escuto, eu não uso, mas muitas vezes eu escuto, que é, hoje eu vou pagar meu dízimo. Desculpa, você não vai pagar o seu dízimo. Você não está pagando nenhuma mensalidade. Você vai estar devolvendo o seu dízimo, porque você devolve aquilo que não te pertence. E o dízimo não te pertence, né? Outra, e aí eu acho que já é a última, né? A sétima. Eles perderam a capacidade de perceber que estavam blasfemando contra Deus. Caiu um lenço aqui, eu não vou interromper a gravação não, vamos continuar. Um lenço, foi um sei lá o que caiu aqui. Vamos ler o capítulo 3, versos de 13 até o 15. Vocês têm dito duras palavras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. É ridículo a gente perceber, né, como realmente eles estavam completamente... aquela questão do pecado ser uma lepra, né? Insensíveis, letárgicos, completamente ao pecado e aos seus atos pecaminosos. Porque com certeza você deve estar pensando aí, eu imagino que você possa estar pensando nesse momento, como assim? Quem está servindo a Deus? Eles estão querendo enganar quem? Enganar eles mesmos? Com toda essa atividade pecaminosa? Roubando de Deus? Entregando a Deus as sobras? Aquilo que ninguém mais queria? Rompendo as suas alianças? E tudo isso, afinal de contas, quem está servindo a Deus? Quem está sendo efetivamente fiel a Deus? E mesmo que seja fiel, em nós não temos nada que merecer as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus vêm a nós pela graça. Favor não merecido. Porque tudo que nós venhamos a fazer não passa de trapos de imundícia, o que diz a palavra de Deus. Nada que podemos fazer pode efetivamente responder à altura daquilo que nós recebemos do próprio Deus. E o que esse povo está falando, esse povo que se comporta dessa forma, que vamos dar uma revisada, eles estavam perdendo a capacidade de reconhecer o amor de Deus, estavam desprezando o Senhor e o seu nome, não estavam vivendo a vida de uma maneira santa, não estavam mais diferenciando entre o bem e o mal, estavam completamente alienados em relação ao caminho de volta ao Senhor, estavam roubando a Deus e agora blasfemando contra Deus, falando absurdos como esse, dizendo que é inútil servir a Deus, embora nenhum deles efetivamente estava servindo a Deus com inteireza de coração,
Estavam ali fazendo, os que faziam alguma coisa faziam de qualquer maneira, faziam por fazer, faziam de maneira pro forma. Olha como é que esse texto de Malaquias lembra muito lá do Isaías. Isaías, os seus primeiros capítulos. Ele falando das festas e tal, de tudo que acontecia ali em Jerusalém, mostrando que Deus já estava pegando nojo daquilo tudo, porque eles faziam tudo da boca para fora, porque o coração... O que adianta, gente? Tudo bonito, tudo lindo, tudo arrumado. A gente precisa rever os nossos valores, porque Deus, Ele nesse momento está sondando o nosso coração. E a Deus a gente não pode enganar. E a Deus a gente não tem como disfarçar. Não temos como dissimular. Não temos como ser sonsos diante do Senhor, né? E com muita reverência temos que chegar ao Senhor para colocar diante dele todas as nossas questões e pedir perdão pelos nossos pecados. Bom, tive que dar uma parada aqui, porque não sei se vocês perceberam, meu celular começou a tocar uma música aqui do nada. Eu acho que era um fundo musical, porque a gente já estava quase chegando ao fim, aí ele resolveu, sei lá, achou que estava no momento do apelo, e aí começou a tocar uma música aqui, né? Mas isso aqui não é um sermão, é uma aula, então vamos já finalizar a nossa aula, né? Bom, o fato é que após Malaquias colocar todas essas questões diante do povo, houve sim uma ação, ou na verdade assim a gente pode dizer, houve uma reação. Capítulo 3, versículo 16 e 17 diz o seguinte: Depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Versículo 17: No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Bom, chegamos assim ao fim do livro de Malaquias, porque o capítulo 4, né, o quarto e último capítulo, é basicamente um complemento dessa última fala do capítulo 3, elencando todas as bênçãos, aqueles que forem fiéis e toda a justiça que ia recair sobre aqueles que, porventura, fossem infiéis. Mas aí, no capítulo 4, tem duas coisas bastante interessantes que eu gostaria de ressaltar agora no finalzinho da nossa aula, que ele diz o seguinte, versículo 4 e versículo 5, que diz o seguinte: Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, os decretos e as ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Sabe por que eu fiz questão de ler esse texto? Porque quem aparece com Jesus no Monte da Transfiguração, como relata lá o evangelista Lucas, capítulo 9, dos versos 28 até o 37. Justamente aparecem com Jesus Moisés e Elias. O Messias não era Zorobabel. O Messias que os profetas tanto falavam, ele veio sim, na pessoa de Jesus de Nazaré. E nesse momento do Monte da Transfiguração, o Messias, ele recebe do próprio Deus, o seu Pai, a autoridade para falar e a autoridade para ser ouvido. Então a gente tem que buscar na pessoa de Jesus cumprir essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. A gente não pode ser letárgico. Eu
você, todos os discípulos, discípulas de Jesus, nós recebemos dele mesmo uma lição, uma missão muito linda, que é de fazer outros tantos discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. E meu irmão, minha irmã, seja fiel até a morte e receba do próprio Deus a coroa da vida. Deus te abençoe, um abração e até mais.